Pais amados, glórias ao nosso Deus, glórias ao Senhor. Estamos aqui, mais um dia, segundo dia do nosso propósito, 21 dias de transformação, Estamos aí com esse desafio, com essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus, O que de fato nos transforma é a palavra do Senhor. E o salmista diz que a palavra de Deus é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. Então, hoje nós estamos aí no nosso segundo dia, Trabalhamos ontem, o primeiro princípio: se entregue. É necessário uma entrega nossa total a Jesus. É necessário uma vida totalmente entregue a Ele, Ser cristão é ter um relacionamento vivo com Jesus. Não é apenas guardar regras, não é apenas trabalhar situações, fazer aquilo que a palavra nos pede, mas tudo isso dentro de um relacionamento com Jesus, se entregar totalmente a Ele. Então, que Deus possa nos dar graça para isso, E hoje nós vamos para o segundo princípio, aqui com o meu computador aqui aberto, o nosso segundo princípio hoje, onde nós temos que mudar a nossa mente, O propósito desses 21 dias de transformação é nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos amoldar a este mundo, a este século, algumas traduções. O que isso significa? Nós não devemos deixar o pensamento desta era, ou os pensamentos, as filosofias nos dominar. Essa era que nós vivemos, ela está fundamentada num humanismo muito grande. O que significa isso? Colocar o homem como centro, Está também fundamentada numa incredulidade, onde Deus não existe, onde não há um ser supremo que sustenta todas as coisas e que um dia irá julgar as obras más do ser humano. A Bíblia fala isso, que tanto o justo quanto o ímpio comparecerá diante do Senhor. Então, a transformação acontece quando eu não me amoldo, eu não me deixo ser formatado por esses pensamentos, mas renovo a minha mente, É uma atitude, é eu que tenho que renovar a minha mente. Para você ter uma ideia melhor, é como um terreno, A gente chama terreno vazio. Se você for lá e limpar aquele seu terreno e não plantar nada, os pássaros, o vento vai colocar sementes, ervas daninhas vão crescer naquele lote. Então, a nossa mente, pode-se dizer, é um terreno, é uma terra fértil. Todos os dias, queira você ou não, algo vai vir sobre a sua mente. E dentro do princípio de hoje, o princípio de hoje, quem me conhece? É uma pergunta. Você acha que você se conhece de verdade? Você acredita que o seu pai te conhece, sua mãe te conhece? Você acredita que o seu esposo te conhece, sua esposa, seus filhos, seu pastor, seu melhor amigo? Quem te conhece de verdade? E orando, buscando do Senhor o entendimento, para falar sobre o tema de hoje, o que veio ao meu coração foi isso, o Salmo 139. Se depois você dá uma lida lá no Salmo 139, que é a nossa base de hoje, e alguns acreditam, a maioria, que foi Davi que escreveu, e aquele salmo nos mostra a onipresença de Deus, a onipotência do Senhor e a soberania dele, e o quanto nós necessitamos de Deus, e o quanto que Ele nos conhece. E o interessante é que, dando uma pesquisada, segundo os estudiosos, mais ou menos são formatados na nossa mente 10.000 pensamentos por dia. 10.000 pensamentos, imagine você, 10.000 não é uma quantidade pouca. Agora imagine você que 10.000 pensamentos passam pela sua mente. 10.000 pensamentos são jogados na sua mente, formatados, muitos deles não controlados por você, muitos deles não iniciados por você, Muitos deles iniciados pelo ambiente, e muitas vezes esses pensamentos vêm e nós não conseguimos controlar eles no nosso espírito, nós que nascemos de novo, e a nossa alma controla esses pensamentos. Mas independente de quem controla, 10.000 pensamentos aproximadamente são formatados na sua mente. E eu fui dar uma pesquisada sobre o cérebro humano, e eu fiquei assim muito feliz de ver
como que Deus de fato é o Criador. Porque quem nos conhece é Ele. Não adianta nós termos o pensamento que nós nos conhecemos, querido. Muitas vezes esses pensamentos vêm e nós achamos que são nossos, achamos que nos conhecemos e que estamos com a razão. E se nós não mudarmos isso, cometemos muitas coisas que vai nos ferir pessoas que amamos e acima de tudo ferir a santidade de Deus. E eu estava dando uma lida e eu descobri, querido, que o computador mais potente que nós temos hoje, computador, se não me engano, que ele está na China, ele consegue calcular 125 quatrilhões por segundo de cálculos. Anota aí, 125 quatrilhões de cálculos por segundo. Passa bilhão, trilhão, quatrilhões. E para ele funcionar, esse computador, ele precisa da potência de 3.900 ar-condicionado ligado, né? Aparelho de ar-condicionado ligado, 3.900, funcionando na potência máxima, ao mesmo tempo, a potência máxima. Porque esse computador, ele é o mais potente, mas ele precisa de muita energia. Só que a mente humana, o cérebro humano, ele gasta de 10 a 20, na proporção de 10 a 20 watts, o que uma lâmpada de 10 a 20 watts consome, a energia que nós precisamos. Nós não temos a precisão desse computador, segundo os estudiosos, mas nós temos mais agilidade do que ele. O cérebro humano, isso são pesquisas científicas, a agilidade do cérebro humano em resolver as situações, em ser criativo, é superior à do computador mais potente. E sabe por que o cérebro tem ele não precisa de tanta energia como o computador? Porque o cérebro humano, ele foi programado para errar. O grande segredo que os cientistas descobriram é que 71%, quando os neurônios são ativados, e eles são ativados, né, eles recebem os impulsos, eles são ativados, e essa ativação destina a outro neurônio que vai executar uma tarefa, 71% que essas ativações ocorrem, elas falham. Quer dizer, de 100 vezes, 71 falham. E eu fiquei maravilhado com isso, queridos, porque isso nos mostra que nós não somos Deus. Porque, querido, quando nós queremos tomar o controle da nossa vida, achando que nos conhecemos, achando que nós somos o sabedor de tudo, nós achamos que sempre estamos corretos. Quantas pessoas hoje acham que nunca erram, nunca pediram perdão, nunca repararam o erro? Por quê? Porque elas acham que estão certas. E o interessante é que essas pessoas gastam muita energia para isso, para manter a sua justiça própria, para se manter que estão corretas, para se manter que nunca erraram. Isso é impossível. O segredo do cérebro humano é que ele erra na maior parte das vezes. Isso traz a ele vida, isso traz a ele gasto de menos energia. O que eu estou querendo dizer para você? Para você permanecer no erro? Não. É para você e eu reconhecer que erramos, que precisamos aprender, que precisamos reconsiderar a nossa vida, colocar isso na mente, entender que eu posso estar errado, se firmar em mim, achar que eu estou certo, que eu nunca vou errar, é um erro, queridos. Isso vai gastar muita energia sua. E eu fui andando um pouco mais e cheguei o Salmo 19. O Salmo 19 ele é libertador. A base é o Salmo 139. Depois você dê uma lida nele. Salmo 139. E depois o Salmo 19. E o Salmo 19, queridos, o salmista nos coloca duas coisas, se nós queremos saber quem nos conhece de verdade. A primeira está no versículo 12, quando ele diz assim, o que o salmista diz? Quem pode discernir os próprios erros? Você se acha capaz para discernir seus próprios erros? Você acha que sempre você está certo? Numa discussão, isso não vai ser bom para você. Isso vai afastar pessoas de você. Isso vai até afastar uma saúde emocional. A gente tem falado muito de saúde emocional. Então, quem pode discernir os seus próprios erros? Quem pode? O salmista, no Salmo 139 agora, ele responde, quando ele diz assim, Senhor, sonda-me.
vê se há em mim algum caminho mau. Querido, é quando eu me dobro ao Criador, é quando eu vou até o Deus Trino, Deus poderoso, o Deus Pai, quando eu me entrego a Ele através de Jesus, eu abro a sua palavra e falo: Senhor, mostra para mim onde estão os meus erros, porque o Senhor me conhece. Olha o que ele diz no versículo 12, ele diz assim: Senhor, olha o que ele está dizendo lá, quem pode discernir os próprios erros? Você pode dizer que você não errou hoje? Você pode dizer que você não erra? Isso é um erro, isso é um engano, temos que mudar a nossa mente. A segunda coisa ele fala no versículo 13, quando ele diz assim: aquele que nos criou, que é Deus, nos conhece muito bem, e ele fala assim, no versículo 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. O que são pecados intencionais? São aquelas atitudes da nossa vida que nós sabemos o que é certo, mas nós nos mantemos no erro. Querido, Deus nos conhece, Deus sabe que isso pode ser uma realidade na nossa vida. Querido, e quando nós mantemos esse pensamento de fazer uma coisa errada, mesmo Deus já nos falando, mesmo Deus nos avisando, mesmo a palavra nos falando, mesmo um amigo nos falando, um pastor nos falando, um professor, alguém próximo a nós nos falando, nos ensinando, nos advertindo, nós podemos cair na grande transgressão. É isso que ele diz, quando ele fala aqui assim, que eles não me dominem, então eu serei o quê? Íntegro, inocente da grande transgressão. O que é a grande transgressão? É quando eu quero ser o Deus da minha vida, é quando eu quero ser Deus, é quando eu coloco um trono que eu me conheço, que eu sei de tudo, eu sei que eu sou o cara, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou pastor, eu sei de tudo, achando que me conheço, que eu já não preciso de mais nada, que eu não preciso de mais ninguém. E isso é o grande erro que nós temos que mudar a nossa mente. Então, querido, como está a sua mente hoje? Você é uma pessoa suscetível a ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus é o nosso balizador. O balizador, a pedra fundamental, a rocha da nossa vida é Cristo. É Cristo. Cristo é a verdade. E Ele demonstra essa verdade, Ele mostra a sua verdade na sua palavra. Se eu tiver com um pensamento fora da palavra, eu estou na grande transgressão. Se eu tiver num pensamento fora de um relacionamento vivo com Cristo, um relacionamento diário com Cristo, eu estou confiando em mim mesmo. Isso vai me matar. Isso vai matar relacionamentos, isso vai matar minha família, isso vai matar minha fé. Deus não fez você para destruição. Apenas entregue àquele que te conhece. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Nem você mesmo sabe quem você é. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então muda sua mente a partir de hoje. A partir de hoje, não confie em si próprio. Tudo que você for fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Espere em Deus, muda isso, porque Ele sabe quem você é e o que Deus tem para você. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, nós queremos que nesse dia, Deus, onde nós estamos falando sobre o segundo princípio, quem nos conhece, é Deus que nos conhece. Senhor, nos leva a esse caminho, Deus, de dependência. Pai, nos perdoa pelo orgulho, pela rebeldia, não deixa-nos ser rebelde, de ouvir a verdade e não obedecer a ela. Senhor, nós te pedimos perdão e nos arrependemos, e que a partir de hoje mudemos a nossa mente, e vamos buscar em Ti, ó Pai, aquele que nos conhece, aquilo que nós precisamos. O que precisamos não está no homem, não está no relacionamento, não está no dinheiro, não está na fama, está no Senhor. Então, Pai, nos conduza neste caminho e continue nos direcionando, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe. Amanhã o nosso encontro é no YouTube, um bate-papo interativo, na célula interativa, e amanhã nós vamos estar falando sobre libertação. Terceiro princípio: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.